O que acontecerá durante o último dia na Terra? É uma pergunta que paira na mente de todo cristão. Uma coisa é certa: seremos responsabilizados por nossos atos nesta terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo nos exorta a fazer de agradar a Deus nosso objetivo final, pois todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. É a certeza de que não enfrentaremos o castigo que merecemos que nos motiva a agradá-lo. E é a expectativa de sólidas alegrias e prazeres duradouros que nos motiva a servi-lo diante da adversidade, aguardando benefícios eternos no céu. Nosso esforço será exposto pelo que é, seja queimado como palha enquanto somos salvos ou purificados para brilhar para todo sempre como as estrelas no céu, para a glória de Deus e para o nosso próprio deleite eterno. Este também é o dia em que todos os erros serão corrigidos. Considere isso por um momento. Da perspectiva do pecador, o julgamento de Deus pelo pecado é aterrorizante. No entanto, todo pecado tem uma vítima humana, e para aqueles que foram injustiçados, este dia será muito esperado. Finalmente, os culpados de todos os delitos e ofensas criminais serão levados à justiça. Deus estava observando, Deus estava ouvindo, e Deus atendeu cada clamor em que uma vítima indefesa implorasse a Deus por justiça. Ele atendeu toda vez que pessoas se enfureceram contra seus opressores sem sucesso, toda vez que os apelos de uma criança por misericórdia caíram em ouvidos surdos. O Senhor aconselha o perseguido a não se vingar sozinho, mas a deixá-lo nas mãos dele. O Senhor declara: é minha a vingança, eu retribuirei. Deus cumprirá esta promessa no dia do juízo. A parte mais emocionante ainda está por vir. Você não é obrigado a comparecer a esta audiência. Se você permitir, Jesus aparecerá para você. Como Daniel nos informa, os livros de registro serão abertos quando o grande e terrível julgamento começar. No entanto, o Apocalipse menciona outro livro que será aberto ao mesmo tempo. Se o seu nome for encontrado no livro da vida, o resultado do seu processo está garantido. Seu caso nem será ouvido. De acordo com o que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, será assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que Deus usaria nossas ações para julgar nossos corações? O que eu fizer refletirá o que eu acredito em meu coração. Este é o princípio crucial que explica por que o julgamento de Deus é justamente baseado em nossas obras. O que torna seu trabalho tão significativo? Simplesmente porque seu trabalho reflete seus sentimentos mais íntimos. O que quer que esteja dentro de você tem que sair em algum momento. Este é um princípio fantástico que se manifesta de várias maneiras. Se você estiver com raiva por dentro, ela acabará saindo. A amargura virá à tona se você for amargo. A ganância se manifestará em seu comportamento se você for uma pessoa gananciosa. Se você for misericordioso, a misericórdia voltará para você. Se for gentil, o resto do mundo notará. O que quer que você seja por dentro se manifestará da maneira como você vive. Seja você econômico, sábio, confiável, gentil ou pacificador. É por isso que Deus é um juiz baseado no trabalho. Não para construir um caminho para a salvação, mas para estabelecer uma base para o julgamento. Você é salvo pela fé e julgado com base em suas ações. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz: se vós vos dirigistes como Pai, aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa estada na terra. De acordo com Paulo, a indignação e ira de Deus recai sobre os ímpios, resultando em tribulação e sofrimento para eles. O trauma experimentado por pessoas que são alvos de ira e indignação de Deus é referido como tribulação e dor.
Paulo emprega essas frases para expressar o castigo eterno que aguarda toda a alma do homem que pratica o mal. Você não vai querer ir lá. A Bíblia adverte repetidamente, usando descrições aterrorizantes das agonias do inferno. Como resultado, Paulo deixa claro que todos enfrentarão Deus em julgamento, culminando na vida eterna ou na ira eterna. A pessoa egoísta eventualmente rejeita a verdade e segue a maldade. A pessoa que vive só para si enfrentará a ira e a indignação de Deus, resultando em enorme angústia e profundo sofrimento. A derrota final e completa de todo pecado e maldade é descrita no livro de Apocalipse. Esta escritura descreve o que acontece quando Deus realiza seu julgamento. Todos os erros foram corrigidos. Todo pecado foi separado e todo sofrimento acabou. Lágrimas, morte, tristeza, choro e dor estão visivelmente ausentes da Nova Jerusalém. A dor, a tristeza, o luto, a perda de amigos e entes queridos e a morte são verdades terríveis da vida, mas serão eliminadas de uma vez por todas quando nos mudarmos para a Nova Jerusalém. Não é surpresa que o apóstolo Paulo tinha visto sua morte como uma bênção. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A Nova Jerusalém é o foco deste capítulo. Esta não é a Jerusalém terrena e histórica da tribulação. Também não é a Jerusalém sobrevivente do milênio que serve como capital de Jesus. É a cidade celestial de Deus que Ele projetou e construiu. Deus estabelecerá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida eterna. Amor, alegria e aprendizado em sua presença na nova terra, onde reside a justiça. Porque aqui Deus habitará com seu povo, e a tristeza e a morte não existirão mais. O grande debate será construído e o pecado será abolido. O amor de Deus será declarado por todas as coisas vivas e inanimadas, e Ele governará eternamente. Salmo capítulo 37, versículo 10 diz: Apenas mais um pouco e os ímpios não mais existirão. Você vai olhar para onde eles estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. João testemunhou o fim último, e o que ele descobriu foi uma pessoa, Jesus Cristo, em vez de um evento apocalíptico. Com suas próximas observações, Jesus garantiu que aqueles que têm sede receberão de graça um gole da fonte da água da vida. Essas declarações de Jesus também foram ouvidas pela mulher no poço em João capítulo 4. Todos os cristãos experimentarão o que foi prometido a ela no paraíso. Aqueles que triunfarem terão a oportunidade de provar o céu. João escreve aos cristãos que estão sendo perseguidos e os encoraja a continuar. O que poderia dar errado depois de uma descrição tão boa do céu? Vários cristãos acreditam que a 70ª semana, um período de 7 anos, mencionado em Daniel 9, ainda está à frente de nós, e que a maldade reinará e a vingança de Deus será derramada sobre a terra durante este tempo antes do retorno de Jesus no fim dos 7 anos. Aqueles que defendem esse ponto de vista acreditam que o livro do Apocalipse cobre esse período de 7 anos e que os eventos descritos no livro ocorrem durante esse período. Em Apocalipse 6, por exemplo, há 7 selos que envolvem conquista, guerra, fome e morte. 7 trombetas tocadas por anjos trazem granizo e fogo para cair sobre a terra, a aniquilação da vida oceânica e a transformação da água em sangue por uma grande montanha lançada do céu, de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículo 11. Como o anticristo, a besta do Apocalipse, no controle, o povo de Deus enfrentaria severa perseguição. Eles seriam forçados a segui-lo ou enfrentariam consequências catastróficas, incluindo a morte. A Bíblia declara que Deus fixou um dia em que se propôs julgar a terra habitada. Jesus, o Filho de Deus,
julgará os vivos e os mortos no dia do juízo, antes de destruir o velho céu e a terra corrompidos pelo pecado. Deus deve remover tudo o que pode causar ou suportar o pecado de sua nova criação, antes que ele possa criar seu novo céu e nova terra. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O destino dos ímpios e dos descrentes será decidido pelo Deus Todo-Poderoso, que julgará todos de acordo com o estado de sua alma no julgamento final. No entanto, os incrédulos ficarão desapontados com a volta de Jesus como juiz. E se eu não estiver em Cristo, meus pecados não serão perdoados e serei responsável por eles. Isso indica que estou com sérios problemas. O isolamento de Deus é a consequência do pecado. E porque Deus é eterno, esse isolamento também é eterno. Se eu não fui perdoado de meus pecados através da cruz de Jesus Cristo, então seu retorno deve ser a pior coisa concebível, pois meus pecados me condenarão a ser eternamente expulso da presença de Deus. No entanto, Deus ofereceu a resposta à nossa situação de pecado. Nossos erros mereciam um castigo, e Jesus o suportou na cruz. Aqueles poucos que se arrependem de seus erros e confiam em Jesus Cristo como seu arrependimento são absolvidos de todos os pecados e podem viver na presença de Deus. Eles serão recebidos no reino eterno de Jesus quando ele voltar. É verdade que a humanidade será restaurada à sua perfeição original no dia do juízo. Devemos esperar com confiança, manter nossa fé, permanecer fortes em oração e continuar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. O Senhor oferece abundância se permanecermos firmes em nossas ações. Os virtuosos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ele promete nos Salmos. Sim, o dia do juízo será uma bênção para todos os humanos fiéis. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que, quando o encontrarmos, ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que, quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também.
Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando. Os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas Escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia
tem a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: "Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. "Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João: "Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho." Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Na nossa jornada espiritual como cristãos, é vital reconhecer a batalha invisível que se trava ao nosso redor. Veja, há um adversário implacável que vagueia incessantemente, ansiando por nos desviar. Vamos mergulhar nas profundezas desta verdade, olhando o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar." Nosso inimigo espiritual, Satanás, ataca toda a humanidade indiscriminadamente. Ele não demonstra favoritismo, não se importando com sua fé, riqueza ou caráter moral. Seu objetivo final é roubar, matar e destruir. Suas estratégias são multifacetadas e complexas. Ele explora qualquer ferramenta à sua disposição. Um fato surpreendente é que o diabo pode até usar outras pessoas como instrumentos no seu esquema para nos atacar. Outra tática dele é se infiltrar em nossos pensamentos para causar estragos internos. Ele é capaz de explorar suas circunstâncias atuais para lançar seus ataques. Ele aproveita todas as brechas e vulnerabilidades contra você. O diabo está incessantemente na ofensiva, mas ele tem um alvo preferencial: os cristãos verdadeiros, aqueles que entregaram o coração a Cristo e estão comprometidos com os seus ensinamentos. Esses seguidores fiéis estão constantemente sob o escrutínio de Satanás. Ele é implacável em sua busca para os fazer tropeçar.
A Bíblia nos adverte para permanecermos vigilantes e alertas, e para compreendermos que o nosso inimigo está constantemente à espera de um momento oportuno para atacar e trazer a ruína. Isso mostra o fato de que, embora as investidas de Satanás sejam incessantes, ele considera certos momentos ideais para lançar os seus ataques espirituais. Esses tempos, muitas vezes, resultam em prejuízos materiais em nossas vidas. Portanto, é imperativo manter as nossas defesas espirituais. Esteja preparado para os momentos em que o diabo atacará com força total. Como diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É fundamental não cair na armadilha de acreditar que você pode resistir sozinho aos ataques do diabo. Ele sempre está em movimento, buscando incessantemente o momento ideal para atacar. Isso ficou evidente quando Deus convocou seus filhos e Satanás também apareceu. Quando questionado por Deus onde ele tinha estado, Satanás declarou que ele estava vagando pela terra e passeando por ela. Essa conversa mostra a natureza inflexível do nosso inimigo e a sua busca perpétua para nos afastar da nossa fé. Como cristãos, devemos garantir que estamos atentos a estes sinais de alerta e permanecer firmemente enraizados na nossa fé, vestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Esteja atento, esteja preparado, seja forte em Deus. Este é o chamado para todo cristão verdadeiro. Refletindo sobre a história de Jó, encontrada no primeiro capítulo do livro, podemos entender uma mensagem importante sobre a vigilância espiritual. Como um predador à espreita, o adversário não descansa nem dorme. Seu objetivo é claro e imutável: causar estragos na vida dos fiéis. É possível que você tenha se encontrado em um sono espiritual, aparentemente despreocupado com as questões do espírito, ou talvez com a compreensão equivocada de que possui a força para neutralizar sozinho as maquinações do diabo. Deixe-me lembrar que é somente por meio do poder divino de Jesus que podemos ter a esperança de resistir a um adversário como o diabo. É um grave erro acreditar no contrário. Não é sensato esperar até que a nossa família, casamento, carreira, desenvolvimento espiritual ou prosperidade fiquem sob cerco antes de reunirmos as nossas defesas espirituais. Na guerra espiritual que enfrentamos, é crucial discernir as ameaças de forma proativa e combatê-las com uma ofensiva de oração. Assim como Deus permanece sempre vigilante, zelando por seus filhos, o diabo também está incessantemente acordado, aguardando a hora de atacar. Devemos estar atentos aos períodos em que ele tem maior probabilidade de atacar, para que possamos nos resguardar. O adversário muitas vezes ataca após uma profunda experiência espiritual, procurando enganar os cristãos verdadeiros e puxá-los de volta para uma vida de pecado. Ele anseia pela queda e ruína deles. Se você passou recentemente por uma transformação espiritual significativa, fique atento. O diabo provavelmente está planejando seu próximo movimento contra você. Entenda isso. Qualquer avanço espiritual que você alcançar é uma ameaça direta a ele. Satanás detesta sua salvação. Ele fica agitado com o seu compromisso de servir a Deus e despreza a sua condição de filho. Suas vitórias espirituais são as derrotas dele. Considere o relato bíblico do príncipe da Pérsia, que se opôs ferozmente ao anjo que trazia a resposta às orações de Daniel. Isso é um exemplo de como o inimigo reage ao progresso espiritual. Tomemos, por exemplo, a história de um homem que começou a frequentar a igreja. Por muito tempo ele foi um frequentador regular, mas não foi verdadeiramente salvo. Ele frequentou estudos bíblicos, aprendeu as escrituras e lutou contra seus vícios para promover o crescimento espiritual. Em um glorioso dia, ele entregou a sua vida a Cristo e escolheu deixar o seu passado para trás, entrando numa nova vida como uma nova criação. Para cada um de nós, que isto sirva como um lembrete de alerta. A vigilância espiritual não é opcional, é essencial. O inimigo está em ação, procurando desfazer o nosso progresso. No entanto, podemos permanecer firmes, armados com o poder de Jesus Cristo e com a sabedoria para discernir as táticas do inimigo. Permaneça firme, meu amigo e minha amiga, e esteja sempre em guarda. Como seguidores de Cristo, devemos transcender os limites do mundo físico. Nem todos os eventos em nossas vidas podem ser atribuídos a mera coincidência. Muitas vezes esses casos são manifestações da guerra espiritual.
A verdadeira solução não está no físico, mas sim no envolvimento no combate espiritual. Pense no homem transformado. Ele reconheceu a estratégia do inimigo pelo que era. Com desafio resoluto, ele repreendeu o tentador. Muitos de nós vacilamos aqui, incapazes de repelir os avanços do diabo. O poder de resistir reside na nossa capacidade de dizer não. Existem inúmeras maneiras de afirmar essa recusa. A palavra de Deus é uma arma poderosa para rejeitar os ataques do inimigo. A oração é uma fortaleza, um escudo contra o ataque do diabo. E diante da tentação, especialmente da imoralidade sexual, a Bíblia nos aconselha, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Às vezes, o curso de ação mais sábio não é confrontar, mas nos retirar totalmente da situação. Fique tranquilo, não há ataque do inimigo que nos deixe encurralados sem rota de fuga. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso nos garante que nosso Pai amoroso nunca permitirá que enfrentemos uma tentação grande demais para resistirmos. Mais ainda, Ele nos fornece uma saída em nossos momentos de provação, nos permitindo perseverar. Portanto, estejamos vigilantes, reconhecendo os sinais da guerra espiritual. Vamos permanecer firmes, equipados com a palavra de Deus e com o poder da oração e com a sabedoria para nos afastarmos de situações que possam nos levar à tentação. Lembre-se, não ficamos indefesos ou sem saída. Temos a certeza da fidelidade de Deus. Portanto, estejamos alertas, compreendendo os avisos e enfrentando com coragem as batalhas espirituais em nossa caminhada cristã. O caminho de um cristão não está isento de desafios e devemos estar vigilantes. Lembre-se, nosso Deus é sempre fiel, sempre proporcionando um caminho para a nossa libertação quando as provações chegam. Considere a época em que Jesus, após seu batismo, se retirou para o deserto para um período de edificação espiritual de 40 dias e 40 noites. É natural imaginar que os anjos o teriam cercado, cantando lindos hinos de encorajamento. Surpreendentemente, não foram os seres celestiais, mas sim Satanás quem apareceu primeiro. Esse encontro traz para nós uma lição profunda. Após marcos espirituais significativos em nossas vidas, é essencial estar vigilante. O diabo muitas vezes vê estes momentos como oportunidades para testar a nossa fé. Quer seja depois de um batismo, de um jejum espiritual ou de uma experiência de oração transformadora, o adversário pode tentar abalar o nosso compromisso. Agora, você já deve ter ouvido pessoas dizendo: depois que você for batizado, o diabo fugirá, ou depois de um longo jejum, o inimigo vai embora. Mas a experiência e a própria Bíblia nos ensinam o contrário. Esses são os momentos em que precisamos estar mais alertas, prontos para afirmar a autenticidade da nossa fé. Jesus não ficou livre da tentação após o seu despertar espiritual, mas encontrou uma saída. Ele confiou na palavra de Deus como seu escudo e sua verdade. E nós também devemos fazer assim. Precisamos estar preparados para combater os ataques do diabo e mostrar a ele a força divina que possuímos e a autoridade divina que nos permite resistir às suas armadilhas. Outro momento crucial para estar alerta é quando nos encontramos fisicamente sozinhos. Sim, sabemos que Deus é onipresente, Ele nunca nos abandona. Mas há momentos em que estamos fisicamente sozinhos e é nesses momentos que o inimigo ataca frequentemente. Ele enche nossas mentes com pensamentos desnecessários, nos desencaminhando. Ele se esforça para nos isolar, para nos separar da nossa comunidade cristã e daqueles que fornecem apoio espiritual. Devemos permanecer vigilantes e nunca nos deixarmos separar do corpo de Cristo. Meu amigo e minha amiga, lembre-se que ser cristão significa ser um soldado espiritual. Significa permanecer firme na verdade, estar pronto para as batalhas que surgirem no nosso caminho e saber quando e como o inimigo poderá atacar. Vamos permanecer vigilantes, fiéis e, o mais importante, vamos continuar a apoiar uns aos outros enquanto trilhamos esse caminho de retidão. Você já reparou como aqueles que são fortes na fé, os que participam regularmente da comunhão com Deus, muitas vezes parecem ter uma força ao seu redor? Esse é o poder da adoração em comum, da reunião dos irmãos na igreja. Porém, tragicamente, muitos se deixam acorrentar pelo engano do inimigo
os levando a se afastarem dessa comunhão vital. A Bíblia nos lembra, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não é por acaso que essa orientação é dada. O diabo, como um leão à espreita, procura nos isolar. Quando estamos sozinhos, a mente pode divagar, e é nesses momentos de solidão que a batalha contra pecados como a luxúria e a masturbação muitas vezes se intensifica. Na natureza, observamos um padrão semelhante. Os predadores isolam as suas presas do grupo antes de atacar, um reflexo estranho das táticas do diabo. Ao nos afastar das pessoas em comunhão com Deus, ele tenta enfraquecer as nossas defesas. Mas devemos permanecer firmes, recusando nos separarmos da comunhão com cristãos verdadeiros. Também encontramos sabedoria ao refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, conforme relatadas em Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo num momento de vulnerabilidade física, após 40 dias e 40 noites de jejum. O diabo, sempre astuto, viu uma oportunidade de atacar quando Jesus estava mais fraco. Nas nossas vidas, também passamos por momentos de vulnerabilidade emocional, física e espiritual. Pode ser o desgosto de um relacionamento rompido, a tensão dos problemas de saúde ou o peso esmagador das provações da vida. Esses são os momentos em que o adversário tem maior probabilidade de atacar com o objetivo de explorar a nossa dor e fraqueza. Meu amigo e minha amiga, prestemos atenção a estes sinais de alerta. É quando estamos fisicamente vulneráveis ou emocionalmente angustiados que ficamos mais suscetíveis ao ataque do inimigo. Em tempos de solidão ou quando nos distanciamos da nossa comunidade espiritual, damos a ele a oportunidade perfeita para nos atacar. Lembre-se, fomos avisados, e quem é avisado não padece. Nos momentos de vulnerabilidade, devemos nos apoiar ainda mais na nossa fé e na nossa comunidade espiritual, que é a igreja. Permaneça firme na fé, resista ao diabo e ele fugirá de você. Esteja vigilante, ore e mantenha a fé. Vamos nos apoiar nessa jornada, pois juntos somos mais fortes. Que as nossas vidas sejam um testemunho da nossa fé, um farol brilhante para outros seguirem. E que as nossas palavras e ações tenham impacto, enviando ondas de mudanças positivas para o mundo que nos rodeia. Permaneça abençoado e vigilante, meu amigo e minha amiga, pois a nossa jornada é longa, mas com Deus venceremos. Obrigado por ouvir esta mensagem hoje. Mantenha a fé, permaneça firme e lembre-se, você nunca está sozinho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje?
O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: "E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz." Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões às celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como o Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: "Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele?" O monstro, também conhecido como a besta,
Será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus. E devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar.
Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo. Contemple a grandeza da quietude, pois é neste santuário silencioso que a essência divina fala, ecoando a frase familiar, Eu sou Deus. Essa frase, retirada do livro sagrado de Salmos, capítulo 46, versículo 10, é mais do que um mero versículo. É um convite, um apelo gentil para descansar na presença divina, para silenciar o clamor das distrações mundanas e para ouvir. Considere os feitos poderosos do Senhor, como ele dispensa justiça à terra, como ele reprime a turbulência das guerras, como ele quebra as armas do conflito e consome as carruagens em um fogo inextinguível. Sim, meu amigo e minha amiga, fique parado e nessa quietude deixe o conhecimento da sua divindade penetrar em sua alma. Deixe a glória de Deus ser exaltada acima de todas as nações e ressoar por toda a terra. Pois o Senhor dos Exércitos caminha conosco, o Deus de Jacó, nossa fortaleza inabalável, está sempre presente. O Salmo 46, com a sua rica obra, nos assegura que em todas as circunstâncias, em todas as provações, o Senhor continua a ser o nosso refúgio, a nossa força e o nosso baluarte contra as tempestades da vida. A frase, o Senhor dos Exércitos está conosco, ecoa não uma, mas duas vezes, reforçando sua presença inabalável em meio às nossas provações. O Salmo 46 é uma narrativa contada na terceira pessoa, uma narrativa que busca lembrar ao leitor da onipotência do Todo-Poderoso e seu envolvimento ativo em nossas lutas. E ainda assim, ao chegarmos ao 10º versículo, uma transformação fascinante se desenrola. A perspectiva da narrativa muda, passando de terceira pessoa para uma visão mais íntima de segunda pessoa. O versículo não fala mais sobre o Senhor, mas em uma reviravolta profunda é o próprio Senhor quem se dirige diretamente a nós, leitores e ouvintes. É neste momento de comunicação direta que nos encontramos face a face com o divino num encontro profundamente pessoal com Deus. Somos instados a abandonar os nossos fardos, a acalmar os nossos corações trêmulos e a permanecer firmes na nossa fé, seguros no conhecimento de que Deus está conosco ao nosso lado. Esta mensagem profunda é a nossa âncora, o nosso farol de esperança em tempos difíceis. Quer seja jovem ou velho, esta sabedoria intemporal soa verdadeira. Inspira, eleva, ressoa. Através dele, somos lembrados
de que, independentemente das provações que enfrentamos, não estamos sozinhos. Então, meu amigo e minha amiga, vamos esperar confiantemente, permaneçamos fortes em nossa fé e lembremos sempre: Deus está do nosso lado. No silêncio dos nossos corações, convidamos a presença do Senhor e ouvimos o seu sussurro divino no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Recordamos o conselho profético do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, alertando sobre os desafios que aumentariam as crônicas da igreja. À medida que os corações das pessoas se inclinam para o amor próprio e para os prazeres mundanos em detrimento do amor divino, elas nutrem uma natureza fria e implacável, adornada com um verniz de piedade, mas sem a sua verdadeira essência. Esta mensagem ecoa através dos tempos, alertando não apenas Timóteo, mas todos os discípulos de Cristo sobre os mestres enganosos, com a intenção de desencaminhar os inocentes. Meu amigo e minha amiga, minha alma anseia por um vínculo com Deus que seja tão profundo quanto o oceano e tão ilimitado quanto o céu. Anseio por um encontro com Ele, tão intenso como o encontro de Moisés com a sarça ardente. Anseio enfrentar as adversidades da vida com firmeza e sem medo, com a coragem de Daniel na cova dos leões. Aspiro ser um servo humilde no reino divino de Deus, vivendo uma vida com propósito, ansiando por ouvir sua voz dizer: muito bem, meu servo fiel. No entanto, não tenho ilusões. O adversário não ficará parado enquanto me esforço para subir a escada da fé, enquanto procuro fortalecer as minhas orações. O diabo elaborará planos intrincados destinados a desanimar e distrair, a plantar sementes de dúvidas e tentações destinadas a me desviar do plano divino de Deus para a minha vida. No entanto, posso garantir que não estou intimidado. Me recuso a viver com medo ou ansiedade, pois sou fortalecido pelo divino, que reside dentro de mim, infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo que ameace de fora. Mesmo enquanto Deus se prepara para me levar e o diabo se prepara para desafiar, permaneço firme e inabalável com a bandeira da vitória de Jesus erguida no alto. Me comprometo a me revestir com toda a armadura de Deus, permanecendo forte na fé para todo sempre. Lembre-se, não importa as provações ou tribulações que atrapalhem seu caminho, permaneça firme e fique com Deus. Abrace a força da sua fé e saiba, sem qualquer dúvida, que Deus ainda está ao seu lado. Ele é o seu refúgio, a sua força, a sua ajuda, sempre presente em tempos difíceis. Portanto, fique firme e permaneça forte na fé, pois o Senhor de toda a criação está com você sempre. Nos sussurros silenciosos de nossos corações, há um chamado que ressoa, ecoando as palavras: permaneça comigo. Ou talvez você tenha se encontrado em contemplação silenciosa implorando: o Senhor está aí, Deus. Ou talvez: me capacita, meu Pai. É notável como algumas palavras humildes podem encapsular um universo de sentimentos. Ao longo dos anos e da minha jornada pela vida e pela fé, cheguei a uma profunda compreensão. O anseio pela presença de Deus aumentou em meu coração, o desejo pela sua companhia se intensificou e o anseio pelo Todo-Poderoso permanecer firme ao meu lado se amplificou. O que está por trás desse desejo profundo, você pode se perguntar? A resposta é simples: é a maior necessidade de ter Jesus. Tentei traçar meu próprio curso sem sucesso. Encontrei a amarga verdade de que sem sua mão orientadora a vitória permanece ilusória, os avanços se transformam em miragens e a paz de espírito se torna um sonho distante. Portanto, minha alma anseia por Jesus Cristo, o único que fez um convite incondicional no Salmo 55, versículo 22, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confesso que em tempos difíceis meu coração repete frequentemente um mantra simples, uma oração sussurrada com fé: fique comigo, Jesus, fique comigo, Senhor. Em momentos de tentação, meu espírito implora suavemente: fortifica-me, Senhor, fortalece-me, Jesus. E se você encontrar ressonância nessas palavras, exorto você, meu amigo e minha amiga, a permanecer inflexível na palavra de Deus. Abrace a quietude, mas permaneça forte em sua fé. Lembre-se de que Deus permanece ao seu lado, um pilar firme de força e um farol de amor divino. Sua presença é um lembrete constante de que não importa as batalhas que você enfrenta,
Você nunca estará sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, oferecendo seu apoio e orientação inabalável. Nas profundezas dos desafios da vida, quando o peso do mundo está sobre seus ombros, há uma fonte de força e conforto esperando por você. É nesses momentos que você deve assumir esses fardos, essas coisas que pesam, e entregá-las ao abraço amoroso de Jesus, assim como o salmista declarou no Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, meu amigo e minha amiga, a sua ajuda também virá do Senhor. Ao enfrentar provações e tribulações, Davi clamou ao Senhor. Antes de procurar respostas de qualquer outra pessoa, antes de tirar conclusões precipitadas, ou questionar por que as coisas estavam acontecendo, ele recorreu ao nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. Assim como Davi, encorajo você a clamar ao Senhor por si mesmo. Invoque o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder de acalmar tempestades e trazer paz à sua alma. Em meio a este mundo caótico, é fundamental estar sóbrio e alerta, pois nosso adversário, o diabo, ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas não tenha medo, meu amigo e minha amiga, pois você não está sozinho nesta batalha. Fazemos parte de uma família global de cristãos verdadeiros e juntos podemos encontrar forças para superar qualquer obstáculo. Então imploro que você reserve um tempo para ficar quieto. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é o seu auxílio, o seu refúgio e a sua força. Fique quieto e permaneça firme, pois em Deus você encontrará a paz que excede todo entendimento. Que a sua fé e o seu espírito sejam inabaláveis e que a presença de Deus te guie em cada passo do caminho. Quando o peso do mundo parece estar nos pressionando, devemos nos lembrar da poderosa mensagem de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Assim como os cristãos hebreus enfrentaram perseguições e desafios, nós também devemos nos livrar dos fardos que nos prendem e correr com perseverança inabalável na corrida que nos é proposta. O Deus Todo-Poderoso, a presença eterna que transcende o tempo e o espaço, está aguardando o seu chamado. Ele é aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Quando parecer difícil até mesmo abrir a Bíblia ou fazer uma oração, invoque a Jesus. Ele é aquele que comanda legiões de anjos e o detentor das chaves da vida e da morte. Não importa em que circunstância você se encontre hoje, seja qual for a provação ou tribulação que te cerca, Deus deseja que você o invoque. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lemos essas palavras poderosas. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no Salmo 50, versículo 15, encontramos esta promessa. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, quero te encorajar, meu amigo e minha amiga, a ancorar sua fé em Deus. Quando você medita em sua palavra, quando você abraça suas promessas, ele declara, confia em mim nos momentos de angústia e eu te resgatarei. Ele acena, permaneça em mim e eu te restaurarei. E ele convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no meio de sua jornada, mude sua perspectiva. Deixe de lado o peso que te arrasta para baixo e, em vez disso, fixe os olhos no amor infalível e na força inabalável do Todo-Poderoso. Deus tem a solução perfeita para cada situação que você enfrenta. Ele possui a quantidade exata de força necessária para te levantar tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Hoje te aconselho a abraçar esta verdade e a deixar que ela transforme a sua perspectiva. Reflita nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo elogia por seguir seus ensinamentos, modo de vida, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele reconhece as perseguições e os sofrimentos que Timóteo suportou, mas que finalmente triunfou. As palavras de Paulo são um lembrete de que permanecer firme requer não apenas fidelidade, mas também coragem para suportar dificuldades. Além disso, Paulo exorta Timóteo a continuar com o que aprendeu e a permanecer confiante.
Timóteo se lembra das pessoas que ensinaram e transmitiram sabedoria à sua vida. Isso serve como um poderoso lembrete de que nós também não estamos sozinhos em nossa jornada. Fomos abençoados com a oportunidade de aprender com homens e mulheres de Deus que abriram o caminho antes de nós. Seguindo seus exemplos, podemos enfrentar as tempestades da vida com maior resiliência. O conceito de seguir não é uma mera observância passiva, mas uma busca ativa. Na verdade, a palavra seguir implica caminhar ao lado de alguém, conformando a nossa vida ao seu caráter e ações. Timóteo não apenas reconheceu o exemplo de Paulo, ele o imitou intimamente por muitos anos. Além disso, o crescimento e desenvolvimento de Timóteo foram influenciados por vários mestres que contribuíram para a sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, lembre-se de que mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida, Deus ainda está ao seu lado. Fixe os olhos nele, extraindo força da sua fidelidade e dos fiéis que nos precederam. Juntos, permaneçamos firmes, imitando o seu exemplo e seguindo seus passos. Ao fazer isso, descobriremos a resiliência, a esperança e a fé inabalável necessárias para enfrentar qualquer tempestade que surgir em nosso caminho. Confie nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e nos ajudará.